capítulo 5, versículo 8 até o versículo 14. Abra sua Bíblia nesse texto. E o tema da nossa mensagem nesta noite é das trevas para a luz. Das trevas para a luz. Vamos colocar em pé e vamos ler esse texto para nossa edificação. Vamos ler juntos, né? Juntos leremos esse texto. Você que está em casa também, acompanhe a leitura com fé e esperança. Diz assim: pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíveis das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem oculto, o que só referi, é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Vamos repetir o verso 14, só essa expressão: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Vamos dizer mais forte: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Vamos orar. Pai querido, fale conosco por meio da tua palavra, Senhor, que possamos, ó Deus, andar na luz, pois somos filhos da luz. Nós queremos brilhar a luz de Cristo, ó Deus, neste mundo tenebroso, neste mundo mau, e que o Senhor esteja, ó Deus, nos usando com graça, sabedoria, para que a luz de Jesus possa se manifestar em nós e através de nós. É o que pedimos de todo o nosso coração, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Poderia sentar, meu Senhor. O Sol é uma estrela de quinta grandeza. Ele é maior do que a Terra mais de 1.300.000 vezes. O Sol está distante de nós 150 milhões de quilômetros da Terra. Já pensou o que é isso? 150 milhões. A luz produzida pelo Sol, ela viaja através do universo a uma velocidade de mais ou menos de 300.000 quilômetros por segundo, chegando à Terra em 8 minutos. A luz do Sol, para chegar aqui na Terra, leva 8 minutos após liberada. A luz do Sol é muito importante para manter a vida no planeta. Se não tivesse a luz do Sol, não tinha vida no planeta Terra. Todos os seres dependem da luz para sobreviver. Se não tivesse luz do Sol, não tinha o girassol. O girassol só se manifesta se tiver a luz do Sol. Os vegetais só conseguem realizar a fotossíntese através da luz do Sol. Não existiria planta sem, a luz do Sol. Não existiria a fotossíntese. A vitamina D, por exemplo, é ativada em nós, e se nós tivermos expostos ao sol, e nós não teríamos vitamina D no nosso corpo se não tivesse a luz do sol. Não haveria vida na terra sem a luz natural. A escuridão, meus irmãos, tomaria conta, o planeta ficaria congelado e a lua não daria as caras, uma vez que ela é iluminada pelo sol. A lua não tem luz própria. Quando a luz da lua reflete, ela está refletindo a luz do sol. De igual forma, meus irmãos, sem a luz espiritual de Jesus, a vida humana é uma completa escuridão. Jesus diz: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Sem a luz de Cristo, nosso coração está empedernido, está congelado para as coisas de Deus, bem como não produz frutos para Deus. Sem a luz de Jesus, nós andamos nas trevas, nós andamos na escuridão, nós andamos num lugar tenebroso. E por esta razão, Paulo pede aos crentes que ajam de maneira que a verdadeira luz que passou a habitar neles através de Jesus ilumine a sua existência no meio das trevas.
Nós vivemos num mundo caído, num mundo em trevas, num mundo que tem corrupção, violência, maldade, homicídio, prostituição, adultério, fornicação, macumbaria, feitiçaria, no mundo em trevas. Nós vivemos neste mundo de trevas. E andar como filhos da luz é um mandamento para aqueles que estão em Cristo. A Bíblia diz o seguinte: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então o mandamento de Deus aqui para nós é o seguinte: andai como filhos da luz. Vamos ver isso? Andai como filhos da luz. Em primeiro lugar, uma vez que saímos da escuridão para a luz, veja o que diz o verso 8. Vamos ler comigo o verso 8, vai aparecer na tela aí. O que está escrito? Pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. O que nós éramos? Nós éramos trevas, mas agora nós somos filhos da luz. Nós somos da luz. Em outras palavras, antigamente vocês estavam mergulhados na escuridão, mas agora nós temos a luz do Senhor. Por exemplo, em Éfeso, a cidade dos Efésios, tinha ali o templo da deusa Diana, e eles adoravam aquela imagem de escultura. Eles eram idólatras. Eles invocavam os deuses, não o Deus vivo e verdadeiro. Eles viviam nas trevas, mas agora eles vivem como filhos da luz. Pois outrora éreis trevas, diz o apóstolo Paulo. Então Paulo lembra aos Efésios que no passado eles estavam então mergulhados nessa escuridão. Eles viviam sem Cristo. Eles não tinham a luz de Jesus, eles não participavam em nada da vida do povo de Deus, nem das promessas da aliança que Deus fizera. Eles viviam sem Deus e sem esperança neste mundo, mas agora sois luz no Senhor, agora sois luz do Senhor. Já não somos mais forasteiros, mas concidadãos dos santos, membros da família de Deus. E as trevas aqui, meus irmãos, representa o quê? A ignorância, o erro, o mal, ao passo que a luz representa a verdade e a justiça. Quantas pessoas andando na escuridão estão consultando o horóscopo do dia, consultando o seu signo, o peixe, o Capricórnio, o leão, né? Consultando o horóscopo, em vez de consultar a palavra de Deus, em vez de invocar o Deus vivo e verdadeiro, estão invocando o espírito de quem já morreu. Tem gente que perde o pai, a mãe, vai lá no centro espírita, ou vai tomar um passe com a bezendeira, ou com lá os seus orixás, com os seus deuses. Nós invocamos o Deus vivo e verdadeiro, nós andamos na luz do Senhor. Paulo aqui está mostrando que Deus nos arrancou das trevas e agora nós somos luz no Senhor. Quando a gente lê, por exemplo, Colossenses 1,13, fala assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Outro dia eu vi um pastor, ele disse que estava conversando com a caveira. Aí começou a correr com a caveira, ele chegava primeiro que a caveira. Então, ele quis contar uma ilustração e depois ele deu para os pastores uma caveira dentro do caixão. Em vez de invocar a Deus, em vez de ler a palavra de Deus, nós não precisamos desses artifícios, meus irmãos, né? Para pregar a palavra de Deus, nós devemos anunciar a palavra do Senhor, porque o Senhor nos arrancou das trevas. Nós somos luz. O não cristão não apenas está na escuridão, mas ele faz parte da escuridão. Antes da queda, meus irmãos, Deus colocou luz dentro do homem. Quando Deus formou o homem, o que ele fez? Soprou nele o fôlego de vida. E ele passou a ser o quê? Alma vivente. Ele passou a ser alma vivente, ou seja, havia luz em sua alma, havia luz no seu interior. Mas pastor, eu nunca li isso que Deus fez, soprou, olha o que diz o texto. Vamos lá, abra a sua Bíblia aí em Gênesis capítulo 2, e veja comigo o que diz o texto, o verso 7,
Quando Deus formou o homem, o que Deus fez? Então, Gênesis 2:7. Então, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Ele tinha luz na sua alma, ele tinha a vida de Deus dentro do seu coração. No entanto, com a queda, meus irmãos, o pecado apagou essa luz. Não apenas vivemos no mundo de trevas, mas há trevas dentro de nós, porque o pecado apagou a luz divina dentro de nós. Por essa razão, Paulo chega a dizer: outrora éreis trevas. Outrora éreis trevas. Entretanto, agora somos luz no Senhor. A luz do Senhor entrou em nós, iluminou o nosso ser. O crente em Cristo é alguém que foi transformado, ficando cheio de luz. Não é isso que o Senhor disse para Nicodemos? Nicodemos foi procurar Jesus à noite. Veja bem, à noite, né? Sinal que ele estava com trevas na sua alma. E ele perguntou: Senhor, ninguém pode fazer isso que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. E o Senhor Jesus diz: quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. E o Senhor, pode o homem porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? E o Senhor Jesus diz: olha, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito, importa-vos nascer de novo. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito, importa-vos nascer de novo. E esse nascer de novo é luz de Deus. Eu me lembro aqui de um evangelista que eu tinha lá em Virgolândia. Ele estava pregando na cidade. Nós tínhamos uma congregação presbiteriana em Virgolândia, e eu dava os atos pastorais ali, e esse evangelista foi perseguido por uma pessoa, que era um policial militar. A sua esposa era membro da igreja, e ele perseguia esse evangelista, dizendo para a esposa: olha, você está indo lá por causa daquele evangelista que está ali na igreja. E ele tinha trevas no coração dele. Ele era um homem sem o conhecimento de Deus. Então ele saiu de Goiânia e foi para Vigolândia. Nesse trajeto ele teve um acidente de moto e bateu a cabeça no chão e ficou hospitalizado entre a vida e a morte muitos dias. Mas quando ele saiu do hospital, ele já saiu a nova criatura. A igreja continuou orando para ele, para que Deus salvasse a vida dele, que Deus poupasse a vida dele. E quando ele saiu do hospital, ele saiu um novo homem. Porque a luz de Deus entrou na sua mente, entrou no seu coração e tirou aquelas trevas. E eu batizei na igreja, fazendo a pública profissão de fé dele, e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E este irmão se tornou uma nova criatura, porque a luz de Deus entrou no coração dele. Ele conheceu Jesus, ele se tornou membro da igreja. E o que ele fez? Ele evangelizou a sua família. Os seus pais eram idólatras, os seus pais adoravam outros deuses, e ele evangelizou, o pai converteu, e o pai pegou todas aquelas imagens e quebrou todas elas, e também os pais dele se tornaram membros da igreja. Onde a luz de Jesus chega, meus irmãos, as trevas são dissipadas. O Senhor Jesus tira toda a ignorância, todo o erro, todo o mal, toda a idolatria, toda a ação de Satanás, porque ele nos dá nova vida. Jesus diz o seguinte, meus irmãos: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. O incrédulo precisa nascer de novo, uma vez que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. É preciso que o Espírito Santo faça uma operação nele. Se alguém hoje conhece Jesus, é porque o Espírito Santo operou no seu coração. Se você ama Jesus, se você crê no Evangelho, é porque o Espírito Santo fez uma operação no seu coração, tirando o coração de pedra e colocando um coração de carne, habitado pelo Espírito Santo. Isso é obra de Deus na nossa vida. O homem, meus irmãos, não necessita apenas de luz externa, ele precisa de luz interior. A luz de Deus dentro do seu coração. É obra do Espírito Santo abrir a palavra e abrir o coração para recebê-la. Você lembra de Lídia?
Quando Paulo foi pregar em Filipos, ele começou a pregar ali em Filipos, e havia uma mulher que escutava atentamente, uma mulher chamada Lídia. E a Bíblia diz que Paulo estava pregando e o Senhor abriu o coração dela para atender o que Paulo dizia. É obra de Deus. Nenhum pregador tem poder para transformar o coração de alguém, é o Espírito Santo. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Pastor, onde está escrito em Atos dos Apóstolos, abra a sua Bíblia. Atos capítulo 16, versículo 14. Atos 16, 14. Atos 16, 14, vamos ler comigo? Todos juntos? Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Está vendo? Então Paulo pregava e o Senhor abriu o coração desta mulher. O Senhor transformou o coração dessa mulher para que ela pudesse atender o que Paulo dizia. É obra de Deus, meus irmãos. Vejam bem, que é o Espírito Santo, meus irmãos, que colocou luz dentro do coração do homem para que ele fosse transformado pela graça de Deus. Vamos ver a história do apóstolo Paulo. Paulo não era o perseguidor do evangelho? Ele não consentiu na morte de Estevão? Ele não pegou cartas dos sacerdotes para poder perseguir os cristãos lá em Damasco? E ele estava indo para lá respirando ameaça contra o povo de Deus. E quando ele estava se aproximando da cidade de Damasco, veio uma luz forte sobre ele. E a luz foi tão forte que ele caiu por terra. E o Senhor Jesus perguntou para ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele perguntou: quem és tu? E o Senhor respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegue. Vai e entra na rua chamada direita, e ali te dirão o que deves fazer. E Paulo então ficou cego 3 dias por causa desta luz. A luz foi tão forte que ele ficou cego. E Deus então enviou Ananias, que foi até a casa de Judas, onde Paulo estava hospedado, orou por ele, e ele caiu as suas escamas da sua visão, ele passou a enxergar novamente, e Ananias falou com ele: fique cheio do Espírito Santo. E o texto diz que naquela casa ele se levantou, colocou-se em pé e foi batizado por Ananias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Paulo recebeu a luz de Jesus. Outrora, meus irmãos, ele era trevas. Ele achava que Jesus era um impostor e que os seguidores de Jesus, eles deveriam ser perseguidos e cancelados. Em outras palavras, eles deveriam morrer, o seu CPF ser cancelado. No entanto, a luz do céu brilhou no coração, na vida do apóstolo Paulo, e ele foi transformado pela graça de Deus. A carta que nós estamos lendo é uma carta de Paulo. Paulo escreveu 3 epístolas. 3 epístolas do Novo Testamento. E aí nós podemos falar Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito e Filemão. 3 epístolas. Esse que recebeu a luz de Jesus entrou também para o colégio apostólico como nascido fora de tempo. Olha a luz de Deus brilhando na vida das pessoas. Assim, meus irmãos, como a lua reflete a luz do sol, que em nossa conduta nós possamos também refletir a luz de Jesus. Sabe por quê? Porque nós somos luz do Senhor. A luz do Senhor. Vamos andar como filhos da luz. Em segundo lugar, uma vez que aqueles que são luz do Senhor devem produzir frutos luminosos. Veja o que diz o verso 9 e 10. Efésios capítulo 5, verso 9 e 10. Vamos ler comigo esse versículo? Todos juntos? Efésios capítulo 5, versículos 9 e 10. Vamos lá? Porque o fruto da luz
consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Como alguém, meus irmãos, pode saber se está ou não andando como filho da luz? Como é que eu posso provar isso? A resposta é simples. A luz produz fruto. Vamos dizer isso? A luz produz fruto. Por exemplo, você vai no pé de abacate, está produzindo limão, é abacate ou limão? Hã? Não, você vai no pé de abacate, está produzindo limão, é abacate ou limão? O que é? Olha, você vai no pé de limão, está produzindo abacate, é abacate ou limão? É limão. Não é verdade? Porque o fruto, né, identifica que aquela árvore é o quê? É um limão. Você vai no pé de manga, está produzindo pera, é manga ou pera? Hã? Ué, você vai no pé de manga, está produzindo pera, é manga ou pera? É pera. Hã? Se produzir pera, é pera. Como é que eu identifico uma árvore? Pelos seus frutos. Entendeu agora? Entendeu? Como é que eu identifico o crente? Pelos seus frutos. Não tem jeito, meus irmãos. O crente, por exemplo, ele produzir frutos que está depondo contra a sua fé. Ele está recebendo a palavra de Deus, ele está andando com Jesus. Ele vai produzir um fruto mau, um fruto das trevas. Por exemplo, né? A pessoa vai, eu sou crente, sou muito crente, né? Mas eu não converso com meu pai, com a minha mãe, com o meu vizinho, no meu trabalho eu sou só confusão. Ele é crente? Ele é trevas. Ele não conheceu a luz de Jesus. Porque quando a gente conhece a luz de Jesus, meus irmãos, a gente vai pedir perdão para as pessoas, a gente vai ter comunhão uns com os outros, a gente vai consertar a vida. Por exemplo, Paulo não era perseguidor do Evangelho? E depois ele transformou-se, pela graça de Jesus, ele se transformou no maior pregador de todos os tempos. Ele produziu o quê? Bons frutos. Então nós podemos perceber o seguinte: como alguém pode saber se está ou não andando na luz? Se produzir bons frutos. A luz produz bons frutos. O texto que nós acabamos de ler diz que o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Quem anda na luz produz o fruto da luz, que é o quê? Bondade. E bondade aqui é cortesia, amizade, preocupação pelo sentimento dos outros. Em lugar da malícia, deve haver bondade, a procura ativa pelo bem em cada área da vida. O que é bondade? A bondade é amor em ação. Vamos ver isso? A bondade é o quê? É amor em ação. É amor em ação. O homem bom procura aliviar o sofrimento e mitigar os males. Ele procura imitar a Cristo, que andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Por exemplo, nesta rua aqui não tem luz aqui, não tem? Não sei se já aconteceu algum crime ali, mas de vez em quando passam pessoas ali. E às vezes pode acontecer o quê? Saiu um estuprador, saiu um malfeitor do meio do mato ali, querendo assaltar as pessoas. A gente não tem medo de passar na rua escura? É ou não é? Por causa de quê? Por causa da assombração ou por causa dos homens maus? Dos homens maus, existe assombração? Mula sem cabeça? Não, meus irmãos. Né? Existem pessoas más que estão andando nas trevas, dominadas por Satanás. Mas o crente, meus irmãos, né? O crente mesmo no escuro, ele não vai fazer mal para aquela pessoa que passa ali. Ele não vai arrancar uma faquinha, ó, passa o celular, né? Para eu tomar uma cervejinha. Não vai fazer isso. Porque ele tem o quê? Uma nova vida, um novo coração. O seu comportamento é outro, ele vai proteger. Ele vai ser amparo, ele vai fazer o bem.
sem olhar a quem. Então, o prazer de fazer o que é reto aos olhos de Deus, meus irmãos, de trilhar a vereda reta sem jamais se desviar dela. Segundo Martin Lloyd Jones, a vida do cristão é governada por princípios, e ele sabe o que faz e sabe por que o faz. Porque a nossa vida é dominada por princípios. Vamos pensar, por exemplo, um cristão assume a prefeitura de um lugar, ele vai aceitar propina? Desviar o dinheiro público? A vida dele tem que ser governada por princípios. Mas se ele se diz cristão e for um ladrão, que desvia o dinheiro público, que aceita propina, que aceita conchavos, né, escandalosos, aí esse não é cristão, meus irmãos. Esse não produz bons frutos, tá? E aí nós devemos voltar o quê? Para José, a vida de Daniel, que embora que estivesse lá no palácio, servindo ao rei, eles foram fiéis. Eles não estavam produzindo frutos da maldade, e é por isso que nós devemos estar orando a Deus. Esse ano é um ano eleitoral, e nós devemos colocar os melhores, aqueles que são regidos por princípios. No entanto, meus irmãos, uma característica comum na vida não cristã é o desprezo pela lei, cada qual por si, sem dar a mínima aos direitos alheios. E viu lá aquele ministro lá, por exemplo, ministro dos direitos humanos, né? Sendo acusado de assédio sexual. Ou seja, ele não seguia princípios. E eu vi aquele ministro defendendo o aborto. Como é que um ministro que defende os direitos humanos não defende a vida no útero materno? Quem não defende a vida desde a concepção, meus irmãos, está sujeito a fazer qualquer coisa errada, até mesmo não respeitar as mulheres. Então, verdade, isto é, demonstração de integridade, relacionamentos honestos, palavras verdadeiras, em contraste com os velhos hábitos de mentir e enganar. O crente não fica mais contando mentira. Um dia uma pessoa falou assim: pastor, a alma do negócio é a mentira. Então eu falei com ele assim: a alma do seu negócio é o diabo, então, que o diabo é o pai da mentira. Nós devemos falar a verdade. Então o cristão é o que é, não fica escondendo atrás das folhas de figueira, enganando e sendo enganado. O crente em Cristo é transparente, não tem fingimento, é sincero, é sim, sim, não, não, e o que disso passar é de procedência maligna. A verdade penetrou nele e tomou posse dele. E além do mais, meus irmãos, quem anda na luz, prova sempre o que é agradável ao Senhor. O crente não vive a vida para agradar a si mesmo, amoldando o seu próprio padrão, ou o seu próprio código, mas vive para provar sempre o que é agradável ao Senhor. Como diz o salmista no Salmo 37, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Satisfará os desejos do teu coração. Mas, meus queridos irmãos, nós podemos ver ainda o seguinte, que essa é a sua maior motivação, agradar ao Senhor. E nós devemos agradar de todo o nosso coração. Veja o que diz o verso 11. Leia, por favor. Todos juntos? E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-a. Antes, porém, reprovai-a. Então, as obras das trevas, meus irmãos, são infrutíferas, improdutivas, estéreis, não têm resultados benéficos. Nós devemos reprovar essas obras das trevas. Eu vi um assassinato que aconteceu em Governador Valadares, de um pastor que estava discutindo com um membro, porque parece que ele pediu para fazer, e ele só deu R$1.000, o cara queria 5.000, e aí começaram a brigar no posto de gasolina. E aí, naquela briga ali, o pastor caiu no chão, e ele tinha 51 anos de idade, e aí o cara veio e aproveitou e deu um chute na cabeça dele e matou ele. Sofreu um traumatismo craniano, depois de 10 dias no hospital ele morreu. É triste, meus irmãos. Nós devemos reprovar essas obras das trevas, que a gente possa correr dessas confusões. É triste saber disso, né? Então assim nós não devemos participar dela, antes porém reprovai-as.
Uma vida nas trevas e no pecado não acrescenta nada à nossa mente e ao nosso conhecimento e à pureza. Pelo contrário, leva, né, o nosso dinheiro, né, leva as nossas energias, a nossa saúde, e do fim da vida nos deixa na sarjeta. O que começou encantador termina no terror. Então vemos isso ilustrado na vida do filho pródigo. O filho pródigo não começou a vida com bolsos cheios? Ele falou assim: ó, pai, me dá a parte da minha herança. Ele nem tinha direito à herança, e pegou a sua herança e saiu. Saiu para conhecer a vida, os encantos da vida. A Bíblia diz que ele gastou tudo com as meretrizes, na zona boêmia, nas noitadas, até que o dinheiro acabou. E aí o dinheiro acabando, os amigos também acabam, viu? Os amigos fugiram. E ele foi trabalhar onde? Foi trabalhar num chiqueiro, cuidando dos porcos. E a Bíblia diz que a situação dele estava tão terrível, tão triste, que ele desejou comer da comida dos porcos. Você já desejou comer da comida dos porcos? Este homem desejou comer do farelo dos porcos. E a Bíblia diz que ele falou assim: Senhor, né, pensando, né, os trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado de teu filho, trata-me como dos teus trabalhadores. E ele então se levantou e foi ter com seu pai. A Bíblia diz que quando aquele jovem estava voltando, quem sabe com a roupa suja, com os pés descalços, na sarjeta, sujo, o pai o avistou de longe, correu, o abraçou, tirou aquela roupa suja e colocou uma roupa nova, colocou sandália nos seus pés e um anel no seu dedo. O que isso significa, meus irmãos? Roupa nova, coração novo, vida nova agora, daqui para frente. Anel no dedo, símbolo da aliança, e sandália nos pés, para que ele nunca mais se desviasse do bom caminho, nem para a esquerda e nem para a direita. Meus irmãos, a vida de pecado leva tudo de nós. As obras das trevas devem ser reprovadas, porque o que eles fazem oculto, o só referir é vergonha. O só referir é vergonha. Vamos pensar o seguinte: vocês viram aquela mulher, Deolane, né? Presa por causa de lavagem de dinheiro. A lavagem de dinheiro de jogos de azar. Pessoas que estavam ali, e na verdade, meus irmãos, por trás desse jogo de azar, tem também o PCC, tem o tráfico de drogas. E aí, para lavar esse dinheiro, o dinheiro ficar limpinho, ela passava então pelos jogos de azar. Para quê? Para comprar mansões, para comprar carro e ostentar na internet. E hoje está presa, não foi liberta ainda. Mesmo com tantos habeas corpus, mesmo com dinheiro e os crimes aparecendo. O que eles fazem oculto, o só referir é vergonha. O só referir é vergonha. Segundo Warren Wiersbe, o cristão não precisa realizar uma autópsia de um corpo em decomposição para mostrar o seu estado de putrefação. Tudo que ele precisa fazer é acender a luz. É acender a luz. Porque tudo que se manifesta é luz. O pecado não pode ficar oculto diante da luz, e por esta razão nós devemos irradiar sobre eles a luz do Evangelho. Somos luz do Senhor, e nesta luz os ímpios se verão, e verão o que eles estão fazendo como nunca o viram antes, e desejarão ficar limpos, desejarão ser lavados, ser purificados, tornar-se santos, como vocês são santos, porém, acima de tudo, como Cristo é santo. É por isso que o crente, meus irmãos, é chamado o sal da terra, e a luz do mundo. Nós devemos brilhar a luz do Senhor, porque a santidade cristã deve ser cativante, atraente e aproximar as pessoas de Cristo. Jesus, que tinha santidade absoluta e atraía pecadores e publicanos para Deus. Não seja um fariseu confiando em sua própria justiça, mas manifeste a luz do Evangelho para gerar o quê? Para gerar arrependimento, para gerar fé. A vida do cristão tem que gerar
inspiração para outras pessoas. Eu lembro que eu estava na fila de banco, e certa feita eu orei com um irmão, e eu conheci esse irmão, e esse irmão tinha voltado, porque ele sabe quando o caixa do banco volta um dinheiro a mais? E ele tinha recebido a quantia a mais, e ele tinha saído do banco e contou o dinheiro novamente. Essa mulher passou mais aqui, não é isso que eu saquei. E ele voltou e devolveu o dinheiro para o caixa, e aquela mulher ficou assim estupefata, e ela agradeceu esse senhor, e depois comentou com o seu colega: é difícil achar gente assim hoje, que recebe o dinheiro a mais e devolve, sabendo que esse dinheiro não é dele. Olha que testemunho. Eu estava observando ali, eu estava na fila do banco, né? E observei aquele fato, e sabia que aquele irmão era um crente no Senhor Jesus, era um homem temente a Deus, e ele devolveu aquele dinheiro, e aquilo impressionou, né, os trabalhadores ali, daquele banco, era o Banco Bradesco, né? Eu estava ali na fila, e é bom, meus irmãos, quando a gente vê esse bom testemunho, porque isso gera o quê? O impacto. Porque o verdadeiro cristão não vai se render, né, a este mundo mal. Ele vai viver uma vida que vai gerar arrependimento, vai gerar transformação. Os crentes antes, meus irmãos, os crentes antigos eram chamados para trabalhar no caixa do supermercado porque eram honestos. Hoje está tão misturado com essa teologia da prosperidade, onde levar vantagem em tudo é o que é certo, que é chamada lei de Gerson. Mas o cristão, ele tem que ser diferente. Ele tem que ser diferente no local que ele trabalha, na escola onde ele estuda, no bairro onde ele mora. Hoje nós podemos ver que os cristãos às vezes cantam aqui na igreja, mas durante a semana inteira está cantando funk, está cantando Leandro e Leonardo, está cantando os sertanejos todos, não canta louvores a Deus. Antigamente os crentes cantavam em suas casas e os vizinhos escutavam durante a semana inteira e se convertiam. Conheço a história de uma mulher em Governador Valadares, que ela evangelizou o seu vizinho, a sua vizinha, só com os louvores que ela cantava no coral da igreja, e esta pessoa se converteu. É tão bom a gente impactar os nossos vizinhos com o nosso testemunho da nossa fé, da gente cantar os nossos louvores e também viver o cristianismo. Andai como filhos da luz, uma vez que nós não podemos dormir entre os mortos. Vamos repetir o versículo 14, todos juntos? Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e Cristo, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Vamos dizer mais forte? Desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. A igreja, meus irmãos, está viva, mas não pode dormir entre os mortos. A igreja precisa de avivamento. Desperta, ó tu que dormes, da sonolência espiritual, não durma entre os mortos, ou seja diferente no mundo indiferente, Cristo te iluminará. Seja luz, seja cheio da luz de Cristo, da glória de Cristo. E como nós precisamos de avivamento hoje? Quando há necessidade de avivamento, meus irmãos, na igreja, quando há frieza na igreja, em outras palavras, quando há falta de fervor espiritual, falta de entusiasmo com as coisas de Deus, quando os crentes perderam o amor por Deus e sua palavra. Quantas pessoas às vezes deixam de vir à igreja por causa do jogo do Atlético e do Cruzeiro? Ah não, tem um jogo agora, do domingo, não, vou assistir meu jogo. E quando é transmitido, ele fica lá no radinho acompanhando, né, cada lance, e gritando e xingando o juiz pelo rádio. Não é verdade? Ou quando alguns vão até no estádio xingar o juiz presencialmente, né? Então, quando a igreja, meus irmãos, cai em profunda sonolência, nós precisamos de avivamento. Não brilha mais a luz do Senhor, tornando sua candeia apagada, sal sem sabor, um
poço sem água, um jardim sem flores, um corpo sem espírito. Quando a igreja se torna assim, ela precisa de avivamento, porque ela está fria. Quando há necessidade de avivamento na igreja, quando há decadência na igreja, quando há profundo declínio espiritual, falta de oração, leitura da Bíblia, comunhão entre os irmãos, o pecado passa a ser domesticado. Pastores estão indo para o terceiro, quarto casamento. Não, nós devemos defender a família. O pecado não pode ser domesticado, os líderes caindo em pecado, o mundanismo campeando dentro da igreja, impureza, indiferença. Tem igreja aí que abraça o homossexualismo. O homossexualismo é contra a lei de Deus, meus irmãos. O adultério, o lesbianismo. Conheci uma mulher chamada Alana Holder, era uma pregadora aí, e agora é casado com outra mulher, e achando que está certo. É contra a lei de Deus, o amor livre, a ganância, a mentira, a desonestidade, a corrupção, a pornografia. Existem muitos aprisionados, né, com a pornografia na internet, no celular. Os valores estão sendo invertidos, o mal sendo chamado de bem e o bem de mal. Quando há necessidade de avivamento na igreja, meus irmãos, quando há fraqueza da igreja, em outras palavras, quando não há mais impacto evangelístico, as igrejas não fundam mais igrejas, as igrejas estão perdendo os seus membros, não há mais conversões, quando a igreja tem aparência, mas perdeu a essência. E a gente pode perceber isso na Europa, por exemplo, quando Paulo recebeu aquela voz de Deus, né? Passa a Macedônia e a Judas, ele foi para a Europa, e o evangelho se espalhou na Europa. Hoje muitas igrejas já não são mais igrejas, são bares, venderam o templo, são templos muçulmanos, os crentes já não têm mais filhos, quando tem um, e a maioria não tem mais filhos, tem gato e cachorro, e aí a igreja vai minguando, vai minguando, vai minguando. E alguns chegam a dizer que até 2050 a Europa inteira vai ser islamizada se não acontecer um avivamento na igreja, um despertamento espiritual. E a gente pode perceber que os muçulmanos estão ali crescendo, só o crescimento biológico, eles têm 8, 10 filhos, e só no crescimento biológico eles vão dominar a Europa. E nós precisamos orar, meus irmãos, para que a igreja seja despertada, não só aqui no Brasil, mas também no mundo inteiro. No mundo inteiro nós precisamos do avivamento da igreja, do despertamento espiritual, para que as pessoas possam amar Jesus acima de tudo, amá-lo de todo o coração. Aplicações para a nossa vida, meus irmãos, como viveremos? Em primeiro lugar, refletir na luz de Jesus. Você foi chamado por Jesus para refletir a sua luz. Assim como a lua reflete a luz do sol, você foi chamado para refletir a luz de Jesus. Brilhe a luz de Cristo no meio de uma geração pervertida e corrupta. Não esconda a sua luz. Brilhe a luz de Cristo na igreja, no seu condomínio, na faculdade, na escola, nas ruas, nas praças, no comércio, nos shoppings, nos trânsitos, na vizinhança, na família. Brilhe a luz de Jesus. Que as pessoas possam ver Jesus através da sua vida. Mas em segundo lugar, como viveremos? Produzindo o fruto do Espírito, bondade, amor, misericórdia, perdão, justiça, retidão, honestidade, princípios, verdade, transparência, sinceridade, integridade. A luz, meus irmãos, revela a Deus, e a luz produz frutos, mas também a luz mostra o que está errado. Eu lembro, quem já brincou de pique-esconde aqui? Todo menino, não é verdade? Eu brinquei muito de pique-esconde. Eu lembro que certa feita eu escondi, né, em cima de um caminhão, debaixo de uma lona, e brinquei. Quando eu cheguei em casa, né, mamãe falou: o que aconteceu com você? Eu estava todo sujo de carvão. Eu tinha escondido em cima desse caminhão, que era um caminhão que carregava carvão, e aquela lona era a lona que cobria o saco de carvão, e eu estava todo escuro, todo sujo de carvão.
Mamãe apontou assim, olha, vai olhar no espelho. Quando eu olhei no espelho, e a luz assim, refletida, eu estava todo sujo de carvão. E ela falou, agora você vai para o banheiro, tomar o banho, para você lavar dessa sujeira que você está. Meus irmãos, quando a gente chega para a luz, a gente vê a nossa sujeira. A gente vê, né, que estamos sujos e nós precisamos de limpeza. Por isso, reprovai as obras infrutíferas das trevas, mentiras, iras, malícias, amarguras, impurezas, cobiças, avarezas e palavras vãs. Reprovai tudo isso. Nós precisamos reprovar o que é mal e devemos sempre acolher aquilo que é bom. Mas, em terceiro lugar, como viveremos? Orando pelo avivamento. Ore pelo avivamento da igreja. Ore pela liderança. Ore pelas famílias para que haja restauração, que a gente possa clamar, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Ore pela sua família, não desista dos seus filhos, e peça ao Senhor, aviva a tua obra, levanta, Senhor, a tua igreja, tira toda a sonolência, acorda de entre os mortos e Cristo te iluminará. Nós precisamos do avivamento, meus irmãos, na vida da igreja. Nós devemos clamar ao Senhor. Quantas pessoas estão inertes, são escravas das redes sociais, são escravas da pornografia, são escravas da maldade, e nós precisamos do avivamento da igreja para que possamos impactar este mundo com a verdade de Deus, em nome de Jesus. Convido os irmãos a se colocarem em pé. Vamos falar com Deus, vamos pedir ao Senhor que nos abençoe. Eu convido a Kelly para tocar aqui, vamos falar com Deus, vamos clamar ao Senhor. Peça ao Senhor que visite a sua família, visite os seus filhos, visite aqui o bairro de Cascata, Petrolina, visite a cidade de Ibirité. Peça ao Senhor que Deus possa fazer grandes coisas em nós, por nós. Peça ao Senhor que possa te usar, para que a luz de Jesus possa impactar as pessoas. Nós somos o povo mais feliz da terra. Nós somos o povo que tem a luz de Jesus. E nós precisamos brilhar essa luz. Nós não podemos colocar essa luz debaixo do alqueire. Fale com Deus. Senhor, estamos aqui, ó Deus, para pedir ao Senhor que o Senhor esteja despertando a nossa vida. Nós não queremos, ó Deus, esconder a luz de Jesus, nós queremos refletir a luz de Jesus. Assim como a lua reflete a luz do sol, nós queremos refletir a luz de Jesus neste mundo. Queremos brilhar a luz de Jesus na igreja, ó Deus, no comércio, na faculdade, nas escolas, nas praças, na vizinhança, no trânsito, na família. Nós queremos que a luz de Jesus possa brilhar através da nossa vida. Toque em cada coração, Senhor. Nós queremos produzir o fruto da luz, Senhor, bondade, verdade, integridade, transparência, honestidade. Ó Deus, que o Senhor esteja abençoando para que possamos produzir muitos frutos para o Senhor. Ó Deus, o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra essas coisas não há lei. E nós queremos, ó Deus, experimentar em nossos dias, como igreja do Senhor, um grande e poderoso avivamento. Aviva a tua obra, Senhor, aviva o teu povo. Como o Senhor disse, ó Deus, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Tem compaixão na nossa vida, Senhor. Liberta os corações, liberta os jovens, ó Deus, liberta as crianças, liberta as famílias, ó Deus, desperta o teu povo, ó Deus, para receber um grande e poderoso avivamento. Completa a obra do Senhor aqui, ó Deus, no bairro Cascata, que o Senhor esteja visitando cada família da igreja, Senhor. Tira a frieza, ó Deus, em nome de Jesus. Desperta os corações, faça grandes coisas em nós, por nós e através de nós. Abençoe os irmãos do bairro Petrolina, abençoe a cidade de Ibirité, abençoe as nossas vidas, ó Deus. Faça um grande e poderoso avivamento na igreja, gera arrependimento, Senhor, pois sabemos que só o Espírito Santo pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, ó Deus. E é o que nós te pedimos de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, no nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém.
Querido povo de Deus, povo mais feliz da terra, povo que tem um nome escrito no livro da vida, receber a bênção do Senhor. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus o Pai e as ternas consolações do Espírito Santo sejam com todos vós e sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Deus abençoe os irmãos. Estarei à porta comentando uma semana vitoriosa em Cristo Jesus.